como saberemos quando Deus nos chamar individualmente a abandonar as cidades, e alguns serão retirados das cidades no último momento? De que maneira? Bom, nós fomos informados de que teríamos que trabalhar nas cidades, então algumas de nossas instituições, como nossas igrejas, estão nas cidades e devemos trabalhar nelas, não vivendo nas cidades, mas visitando as cidades. Este é um ponto bastante claro. Quem foi chamado a sair das cidades? Todo mundo. Todo mundo foi chamado a sair. É possível que todo mundo saia em uníssono das cidades? E a resposta é provavelmente não. Então haverá pessoas que ficarão nas cidades até o último momento. E é possível que, como Ló, sejam retirados das cidades. E há pessoas que não são capazes de sair das cidades. E se tem circunstâncias que te impedem a sair das cidades, o que acontece se você não tem os meios para sair das cidades? Pois bem, Deus tem pedido aos que têm meios que preparem o caminho, e não podemos pensar egoístamente só em nós mesmos quando nos mudamos para o campo. Então, por exemplo, se vocês conseguiram um terreno, então assegurem-se de não pensar só em vocês mesmos, mas de preparar-se para o momento em que terão que acolher pessoas em suas casas e cuidá-las, e ajudá-las em suas circunstâncias. Isto é parte do nosso trabalho. Não devemos pensar egoístamente só em nós mesmos. Então nem todos poderão sair, mas todos que podem sair devem fazer um esforço por sair, mas não com pressa. Deve pedir a Deus que abra a porta e deve estar seguro de que a porta que abriu é a porta que Deus tem aberto, porque poderia sair correndo ao campo e logo não ser capaz de sobreviver no campo. Então, Deus tem que abrir o caminho, e esta é uma experiência muito pessoal. Não se pode impor a alguém, mas como você declarou, que sente há vários anos esta urgência de que é necessário que vá nessa direção, e como declarou que essa urgência se intensificou e não foi reduzida, e essa é uma voz que está te falando, você tem que se perguntar: de quem é a voz que estou ouvindo? E, obviamente, em minha opinião, deve ser a voz de Deus, porque está em harmonia com a palavra e com o espírito de profecia. Então você está tentando agir de acordo com ele, e Deus abrirá o caminho, porque disse: se vocês honestamente quiserem fazer minha vontade, então Deus eliminará os obstáculos, dirá a esta montanha que saia, e sairá. A montanha da dificuldade partirá. Estou há muito tempo vivendo no campo, e não é que fosse necessário ir embora devido a uma tremenda agitação na cidade. Nem nada assim, mas que bênção foi. E a outra coisa é que eu não fiquei no mesmo lugar, porque tenho um chamado, por exemplo, de ir em uma região específica para envolver-me na evangelização. Em minha experiência no campo, mudei para vários lugares e outros têm ocupado o lugar. Mas o interessante é que cada vez mais e mais pessoas foram capazes de seguir em frente, graças a estes primeiros movimentos iniciais, e eu acho que é assim como Deus trabalha, e dá o exemplo, e a gente vê. Já sabemos, está funcionando, e a gente vê e vê o que está fazendo e como está se concentrando nisto. E então se interessam muito e vejo mais e mais gente. E recebo cartas todos os dias e mensagens de voz todos os dias me pedindo que orem por este ou aquele, ou como devem mudar aqui ou devem mudar ali. Não posso dizê-los para onde se mudar. Deus deve dizer-lhes para onde se mudar, mas o fato de que já querem fazer isso é muito encorajador, e creio que o povo de Deus está começando, ou a menos aqueles que são sérios estão começando a captar a mensagem.